Você sente essa guerra dentro de você? Essa batalha constante entre o que você pensa e o que você sente? Entre a sua mente e o seu coração? Não é por acaso. Este conflito interno não é apenas seu, é uma condição coletiva da humanidade. Um desequilíbrio profundo que está impedindo milhões de pessoas de elevarem sua frequência e participarem efetivamente da transição planetária. As canalizações que recebemos da Confederação Intergaláctica revelam uma verdade profunda. A miscigenação de raças em nosso DNA trouxe uma dificuldade imensa em lidar com a parte emocional e racional. Não sabemos lidar adequadamente com nenhuma delas, e isso está atrasando nossa evolução como espécie. Observe os dois extremos deste desequilíbrio. De um lado, pessoas extremamente racionais. Elas tendem a negligenciar as próprias emoções, a própria vida e as pessoas ao seu redor. São aquelas que têm sucesso em algumas áreas, geralmente material ou profissional, mas fracasso em outras, especialmente nos relacionamentos. Quando a racionalidade domina, ela acaba requerendo ativar a animosidade, o egoísmo, o narcisismo. A pessoa desconsidera o outro, desconsidera situações, lugares e pessoas. Do outro lado, pessoas extremamente emocionais que tendem a resolver tudo na parte emocional. Isso desencadeia uma série de problemas na própria vida. Elas mergulham em dores e desamores, em problemas que poderiam ser resolvidos com pouco tempo de raciocínio, mas acabam levando dias, meses, até anos. Este desequilíbrio emocional não afeta apenas o indivíduo, ele impacta famílias inteiras, organizações, até governos. Pessoas emocionalmente vulneráveis tendem a se conectar entre si e retroalimentar a mesma dor, a mesma situação, competindo sobre quem sofre mais. O mais preocupante é como estes desequilíbrios são transmitidos de geração para geração. Quando vocês se prendem a um destes extremos, acabam ensinando o mesmo padrão para seus filhos. A sucessão olha, entende, aprende e repete a mesma situação na própria vida. Repetições de padrões são guardadas no DNA. Caímos nos mesmos problemas porque não temos como limpar dentro da estrutura. Retemos, misturamos as informações, reproduzindo e repetindo os mesmos erros através das gerações. Pais extremamente racionais e rígidos podem até alcançar sucesso financeiro, mas frequentemente isso se dá através de muita dor, punição e desamor. Seus filhos herdam essa rigidez e reagem indo ao extremo oposto. Pais emocionalmente desequilibrados transmitem seus medos, traumas e vitimismo, criando gerações inteiras presas nas mesmas armadilhas emocionais, muitas vezes dependentes de medicações que entorpecem o cérebro e não permitem a evolução. Mas como equilibrar isso? Você deve estar se perguntando. A Confederação Intergaláctica nos revela que a parte emocional não deve ser suprimida, mas também não deve ser uma prisão onde você se perde. A emoção deve funcionar como uma bússola, um norte, um direcionamento daquilo que precisa ser visto, lembrado ou até mesmo de quando é necessário alterar a rota. Quando você sente um profundo incômodo emocional, precisa parar e olhar para ele para entendê-lo, para compreender o que aquela emoção está tentando alertar, está tentando mostrar. Este é um problema fundamental. Muitos não olham, apenas sentem um incômodo e seguem em frente. Ou, no outro extremo, pegam aquela situação, se vitimizam e mergulham em uma dor sem fim, um problema que nunca acaba. O amadurecimento emocional acontece quando você aprende a olhar para as questões emocionais como um alerta, um sinal para olhar para si mesmo, para olhar para o outro, para mudar de direção, para atender uma necessidade interna.
Do outro lado deste desequilíbrio está a racionalidade sem animosidade. A parte racional não deve ser executada através do ego ou da frieza. Ela pode e deve ser praticada dentro da praticidade de resolver o que precisa ser resolvido, de executar o que precisa ser executado, mas considerando o outro, considerando as próprias emoções. Existem raças em muitos planetas e galáxias que são extremamente racionais, mas a racionalidade que desenvolvemos é uma racionalidade de execução de tarefas, de execução daquilo que precisa ser feito, sem nos perdermos nas questões do egoísmo, do narcisismo ou do centralismo do ser. Quando a racionalidade é equilibrada pela bússola emocional, você consegue tomar decisões eficientes, sem negligenciar as pessoas, sem desvalorizar, sem punir, sem machucar. É possível ser prático e eficiente sem ser frio. É possível resolver problemas sem criar novos traumas. É possível usar a mente sem desligar o coração. Se é tão simples e até óbvio, o que nos impede de viver esse equilíbrio? Por que é tão difícil alcançá-lo? Porque nós sempre encontramos uma forma de criar zonas de conforto, de nos esconder de nós mesmos, seja na racionalidade excessiva, seja no drama emocional. A emoção não deve ser usada como justificativa para comportamentos destrutivos. Quantas vezes você já ouviu ou disse: "Eu não me sinto bem, por isso tratei o outro mal"? Ou "Me sinto vulnerável, por isso projeto isso nos outros"? Ao mesmo tempo, a racionalidade não deve ser um escudo para ignorar as necessidades emocionais, suas e dos outros. É assustador ver como pessoas emocionalmente vulneráveis se conectam entre si para validar o sofrimento, comparando quem toma mais medicações ou quem está pior com o passar dos anos, em vez de usar essas emoções como sinais para a mudança e para a evolução. A Confederação nos alerta que essas armadilhas são aproveitadas por aquelas pessoas que não querem o bem da humanidade, aqueles seres que alimentam dessas frequências baixas, e que nós temos o potencial para elevar a nossa frequência além das armadilhas. Como elevar a frequência alinhando emoção e razão na prática? Primeiro, reconheça que tanto sua mente quanto o seu coração têm funções vitais. Nenhum deve dominar o outro. Quando sentir uma emoção forte, especialmente desconfortável, não a ignore nem mergulhe nela. Pare, respire, pergunte-se: o que esta emoção está tentando me mostrar? Que direção ela aponta? Use a emoção como bússola, não como destino final. Sinta, reconheça, aprenda com ela e então use a racionalidade para agir de forma construtiva. Ao mesmo tempo, quando estiver tomando decisões racionais, pergunte-se: eu estou considerando o impacto humano? Estou respeitando minhas emoções e a dos outros? Pratique olhar para os padrões familiares. Identifique quais desequilíbrios você herdou. Lembre-se que você pode quebrar esses ciclos. Seguindo essa estrutura, esse passo a passo, a sua frequência se estabiliza, sua vibração se eleva naturalmente. Você começa a quebrar padrões ancestrais que se repetiam há gerações. O DNA começa a se limpar de velhas programações. Suas decisões se tornam mais sábias, práticas e eficientes, mas também compassivas e consideradas. Seus relacionamentos se transformam, porque você não está mais vivendo nos extremos da frieza racional nem do drama emocional. E o mais extraordinário, você se torna um agente de cura para o planeta. Cada ser humano que encontra este equilíbrio contribui para o equilíbrio coletivo, acelerando a transição planetária. Este é o trabalho evolutivo mais importante deste momento: equilibrar essas forças dentro de nós para podermos ascender juntos à quinta dimensão. Este é apenas o começo da jornada de integração. No próximo vídeo, vamos explorar os sinais concretos do seu despertar.
Como reconhecer que sua frequência está se elevando e que você está se alinhando com a quinta dimensão? Se esta mensagem ressoou em você, compartilhe-a. Cada mente e coração que começa a trabalhar em harmonia acelera a evolução coletiva. Inscreva-se, ative as notificações, junte-se a nós nessa jornada de cura para despertar. Lembrando-se, o equilíbrio entre razão e emoção não é apenas para o seu bem-estar pessoal, é uma necessidade evolutiva neste momento crítico da história humana. Saudações e até o próximo vídeo.